Quem estava condenado a 10 anos por estupro e 10 anos por atentado violento ao pudor, teve que ter redução de pena. Por quê? Porque a lei penal mais benéfica, a lei penal tornou 2 crimes um só, ela tinha que retroagir para beneficiar o réu. E aí, qual questão seria a ser assinalada? Alguém chuta alguma? Pode chutar. Letra A, tá certo. A letra A é que é a afirmativa incorreta, ou seja, é a letra a ser assinalada. Por quê? O que está escrito na letra A aqui? Ó? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Esta afirmativa refere-se ao princípio da legalidade ou reserva legal, o qual permite a condenação do indivíduo pela prática de um fato que não era, no tempo do ocorrido, previsto em lei. Está errado, né? O princípio da legalidade não permite, o qual permite, quer dizer, o princípio da legalidade permite a condenação de alguém por um fato que ao tempo da conduta não era considerado crime? Não, está incorreto. O que nós acabamos de ver é que o princípio da legalidade e da anterioridade estabelece que as pessoas somente podem ser punidas criminalmente quando praticam uma conduta que já está prevista na lei como crime. Então era para assinalar a incorreta, essa realmente é que é a questão incorreta. Uma questão importante sobre o princípio da legalidade, que nós acabamos de falar. O princípio da legalidade, ele exige que a lei penal seja razoavelmente clara e precisa ao definir a conduta criminosa. Por exemplo, nós não poderíamos ter no Código Penal um artigo estabelecendo o seguinte crime: causar mal a alguém, pena de 3 meses a 2 anos. Por quê? Porque esse artigo, se existisse no Código Penal, estaria violando o princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade, além dele exigir que o crime esteja definido em lei, ele também exige que a lei penal seja uma lei acessível às pessoas comuns. Minimamente clara e precisa ao definir o crime criminoso, a definir a conduta criminosa. Porque o princípio da legalidade, ele surgiu na humanidade exatamente para trazer segurança jurídica para o cidadão. Porque há muitos e muitos anos atrás, né, vamos lá na antiguidade, o que era crime? Era o que o rei queria que fosse crime. Então o rei acordava de mau humor e para ele passava alguma coisa a ser crime. E qual era a pena? A pena que o rei resolvesse impor. Então alguém podia ficar trancado na masmorra para o resto da vida, porque naquele dia o rei resolveu que aquela infração ia ser punida daquela maneira. Ou então ele determinava a pena de morte. Não havia uma segurança para a sociedade. As pessoas não sabiam o que era crime e não sabiam qual era a consequência exata de um determinado crime. Então, para a segurança da sociedade, historicamente surge o princípio da legalidade. Naquele movimento de constitucionalismo, né, que existe no período do iluminismo, né, surge a ideia do princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade ele surge para nossa segurança. Porque eu, cidadão, conhecendo a legislação, eu sei o que eu posso e não posso fazer. Eu sei o que é crime e o que não é crime. E mais, se eu cometer um crime, eu sei qual é a consequência. Eu sei qual é a pena que está prevista na lei. O juiz não vai me canetar do jeito que ele está afim, conforme o mau humor ou o bom humor dele do dia. Não. O juiz é obrigado a adotar a pena prevista no Código Penal, mesmo que o juiz não concorde. Para alguns crimes, muitos juízes acham que a pena devia ser maior, discordam da pena do Código Penal. Mas eles podem desrespeitar a lei? Não. Então, se um sujeito é condenado por crime de furto, furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Se o juiz, na hora da sentença, está com raiva do réu, porque acabaram de furtar o celular dele no dia anterior, o juiz pode tacar 10 anos no cara? De maneira nenhuma. Porque ele vai estar violando o princípio da legalidade. Então aquele réu ali, ele tem uma segurança. Ele está respondendo por um crime que ele sabe qual é a consequência. Eu posso pegar de 1 a 4 anos.
E no momento que eu sei que furto é crime, eu sei que eu não devo praticar essa conduta. Eu devo evitar de praticar esse comportamento para não sofrer aquela consequência. Então, o princípio da legalidade surge para isso. E, em virtude dessa questão, o princípio da legalidade precisa determinar que a lei penal seja clara e precisa ao definir o crime. A lei penal ela não pode ser vaga, ela não pode ser lacunosa, ela tem que ser razoavelmente clara e exata, determinada, precisa ao definir a conduta criminosa. Então vamos anotar isso. Isso é importante. Então, assim, em razão do princípio da legalidade, ao criar a lei penal, o legislador deve ser razoavelmente claro e preciso ao definir a conduta criminosa. Razoavelmente claro e preciso ao definir a conduta criminosa. Porque a lei penal vaga é inconstitucional. Porque a lei penal vaga é inconstitucional. E uma outra questão importante sobre o princípio da legalidade. A lei penal, para tratar sobre crimes, deve ser a lei penal em sentido estrito. Pelo princípio da legalidade, que também chamamos de princípio da reserva legal, não é qualquer tipo de lei que pode criar crimes e penas, mas somente a lei penal em sentido estrito, ou seja, a lei ordinária, a lei complementar, aquela lei que é votada, que passa pela tramitação regular do Congresso Nacional. Então, a lei penal é aquela que passa pela Câmara dos Deputados, depois aprovada pelos deputados, segue para o Senado, depois aprovada pelos senadores, vai para a promulgação e sanção do presidente da República, e não havendo veto do presidente da República, ela é encaminhada para a publicação no Diário Oficial. Essa lei, com essa tramitação regular, que pode tratar de direito penal, que é a lei penal em sentido estrito. É a lei ordinária, é a lei complementar. Então não é qualquer espécie de lei que pode tratar sobre direito penal. Medidas provisórias podem tratar sobre direito penal para criar crimes e penas? Não. O que é medida provisória? É aquela medida que pode ser adotada pelo presidente da República para uma questão urgente. Nós temos inúmeras medidas provisórias que são editadas pelos presidentes da República. Então, ele edita a medida provisória, que é uma medida do presidente, mas que tem conteúdo normativo. A medida provisória é publicada, começa a valer, mas no prazo de 30 dias ela tem que ser votada e aprovada pelo Congresso Nacional. E aí a medida provisória vira lei. Pode ser assim com direito penal? Não, medida provisória não pode criar crimes e penas. Se o Lula hoje quiser editar uma medida provisória para criar determinado crime e determinada pena, mesmo que o Congresso, daqui a 30 dias, vote e aprove essa medida provisória e transforme ela em lei penal, isso seria inconstitucional. Porque somente a lei penal em sentido estrito pode tratar sobre crimes e penas. Se o presidente da República hoje quiser baixar um decreto, uma portaria tem conteúdo normativo, sempre existe para regulamentar determinada situação. Só que portaria não é lei em sentido estrito. Portaria é um ato administrativo.
que pode ser editado pelo presidente da República. Então, portarias podem tratar sobre crimes e penas? Não. Se o Lula fizesse isso, seria uma portaria inconstitucional. Então, somente a lei penal em sentido estrito, que é aquela lei votada pelo Congresso Nacional, que é a lei ordinária, a lei complementar, é que podem tratar sobre crimes e penas, sob pena de inconstitucionalidade. Então, vamos anotar isso também, que isso é importante. Coloque assim. Somente a lei penal em sentido estrito pode criar crimes e penas. Em sentido estrito. Estrito. Somente a lei penal em sentido estrito pode criar crimes e penas. Como a lei ordinária e a lei complementar. Como a lei ordinária e a lei complementar. Ponto. Portanto, através de medidas provisórias e decretos, portanto, através de medidas provisórias e decreto, não podem ser criados crimes e penas. Não podem ser criados crimes e penas. Nós temos uma outra questão sobre essa matéria na apostila, que é a segunda questão. Então vamos lá, 5 segundinhos aí para vocês chegarem a uma conclusão. Aqui, ó, Wagner, agente da Polícia Civil de Goiás, e se depara com o seguinte boletim de ocorrência. Determinado homem noticiado teria financiado uma mulher de 18 anos de idade, recém-completos, para que ela lhe fizesse favores sexuais. Wagner, em vez de diligenciar para apurar os fatos, Wagner é o policial, né? Opta por encaminhar o procedimento ao delegado de polícia, recomendando o pedido de arquivamento. Segundo Wagner, o fato apurado não constitui delito por violação ao bis in idem significa dupla punição. No direito penal brasileiro não é admitido bis in idem, porque nós não admitimos dupla punição por um mesmo crime. Cada crime tem a sua punição específica na lei penal. Ninguém pode ser punido 2 vezes por o mesmo crime, essa é a ideia, tá? Então vamos lá. Também é uma questão de concurso. Qual a resposta correta? Quem chuta aí? Letra D. D de dado. Princípio da legalidade. Porque nós acabamos de falar, né? Prostituição não é crime. Então, se o indivíduo contrata uma prostituta, no caso, ela já tem 18 anos, porque a questão fala recém-completos, quer dizer, ela já tem mais de 18 anos. Não importa que são recém-completos. Ela já é maior de idade, a prostituta. Não comete crime, porque a prostituição não é crime. Então, quem contrata uma prostituta para favores sexuais não está cometendo crime também. Então, nesse caso, o registro de ocorrência que foi feito na delegacia deve ser arquivado,
né, em respeito ao princípio da legalidade. Porque não pode alguém responder por um fato que a lei não considera crime. Letra D. D de dado. Mas e se esse camarada aqui, que foi denunciado na delegacia, tivesse contratado uma prostituta menor de 18 anos, sabendo que ela é menor de 18 anos? Aí é crime. Porque aí há previsão legal criando, no artigo 218b do Código Penal, o crime de corrupção de menores. Contratar prostituta menor de idade, ou contratar um garoto de programa, né, porque aí não tem a ver com sexo feminino, que seja menor de idade, se quem está contratando sabe dessa circunstância, que é menor, então é crime. Tá? É crime tanto para aquele que está explorando essa prostituição, que é o gigolô, desculpa, o rufião que está explorando essa prostituta, como também é crime por quem está contratando e pagando essa prostituta menor de idade para fazer serviços sexuais. Aí tem previsão legal. Nessa questão, a resposta é D, porque a prostituta aqui já tem mais de 18 anos. E aí não tem crime. Tá? Sim? Sim, tem que ser consentido. Até porque fazer sexo à força com uma prostituta também é crime de estupro. Mas mesmo ela sendo de menor, se ela consente, ainda é crime. Por quê? Porque o consentimento de um menor não tem valor jurídico para o direito penal nessa área. Então, se uma menina de 17 anos chega para um cliente e diz, olha, eu tenho 17 anos, e o cara não tem problema, eu quero realmente uma prostituta novinha, e aí paga ela, ele está cometendo crime. Mesmo ela querendo. Até porque, na maioria das vezes, a prostituta, na maioria das vezes, né? Nem sempre, ela se prostitui porque ela quer. E mesmo assim, quem está ganhando com ela comete crime. Você vai numa casa de prostituição, as mulheres que estão lá, na maioria das vezes, elas estão porque querem estar lá. E aí, a cada programa que elas fazem, tantos por cento é da casa. Mesmo assim, se bater a polícia, as prostitutas não serão presas, não, porque elas não estão cometendo crime. Mas o gerente da casa vai ser preso. O dono da casa vai ser preso. E não adianta ele dizer, mas elas estão aqui porque querem. O consentimento delas não apaga o crime. O crime de exploração sexual, que é o crime do 229, do artigo 230, são crimes que se caracterizam independente do consentimento da vítima. O consentimento da vítima não tem valor jurídico. Nós punimos esses crimes, de acordo com o conceito do nosso Código Penal, por interesse público. O interesse público de combate à exploração da miséria humana. Até porque, na maioria das vezes, né, uma pessoa vai para a prostituição exatamente por falta de outro caminho. Apesar de que isso é até questionável hoje em dia, né? Porque tem garotas de programa que ganham tanto dinheiro com a prostituição que acabam indo por convicção mesmo. Mas ainda assim, quem explora essa prostituição comete crime. Tá? Mas vamos lá. Artigo 2º. O artigo 2º trata sobre lei penal no tempo. Nós já aprendemos que, em regra, a nossa lei penal é feita para o futuro. Mas olha o que diz o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Essa regra é uma regra básica que estabelece o quê? A retroatividade da lei penal mais benéfica. A lei penal que de qualquer modo favorece o agente, favorece o réu, deve ser aplicada retroativamente. O que significa retroatividade? Retroatividade é a possibilidade de uma lei penal, após iniciar a sua vigência, retroagir para ser aplicada a fatos anteriores ao início do seu período de vigência. Olha o que nós aprendemos. Em regra geral, princípio da anterioridade, a lei penal é feita para alcançar fatos futuros. Mas vem o artigo 2º e diz o seguinte: exceto se a lei penal for mais favorável ao réu. Porque se a lei penal é mais benéfica ao réu,
então ela tem retroatividade. E se ela é de qualquer modo mais favorável, se aplica aos fatos criminosos que foram praticados antes do início da sua vigência. Então, se entrar hoje em vigor uma lei penal reduzindo a pena do crime de roubo, de repente passando a pena do crime de roubo de 3 a 8 anos, essa mudança na lei penal será mais benéfica e ela será aplicada retroativamente. E ela será aplicada para reduzir a pena de todas as pessoas que estão sendo processadas por crimes de roubo, que praticaram antes da nova lei, todas as pessoas que estiverem cumprindo pena, todas as pessoas que estiverem, de alguma forma, sofrendo consequências por um crime de roubo, que cometeram antes da vigência da nova lei, obviamente um exemplo fictício, terão que ser beneficiados por ela, porque a lei penal, que de qualquer modo favorece o agente, retroage para beneficiar o réu. É a chamada retroatividade da lei penal mais benéfica. E olha como que a retroatividade da lei penal mais benéfica é ampla. Olha só o que diz o parágrafo único. A lei posterior, quer dizer, a lei nova, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ou seja, aos crimes anteriores à lei, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, ainda que esses crimes já estejam definitivamente julgados. Sentença condenatória transitada em julgado, essa expressão transitada em julgado, significa sentença condenatória definitiva. Sentença condenatória transitada em julgado é aquela sobre a qual não cabe mais recurso. Ela já é definitiva porque já se esgotaram os recursos sobre a sentença. Então, olha só. Mesmo que o criminoso já esteja condenado por sentença definitiva, se surge uma nova lei penal mais benéfica, ela tem retroatividade tão ampla que a ele deve ser aplicada. Então, há uns anos atrás, para vocês terem uma noção de um caso real, o legislador uniu 2 crimes do Código Penal. Porque antigamente, estupro, do artigo 213 do Código Penal, significava constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, antigamente, só era crime de estupro quando havia conjunção carnal com mulher, só a mulher podia ser vítima de estupro. Conjunção carnal significa penetração do pênis na vagina com uso de violência ou grave ameaça. Então, era essa a definição do estupro. E nós tínhamos o artigo 214, que definia o crime de atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor significava a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uso de violência ou grave ameaça. Então era mais ou menos assim. Se o estuprador atacava uma mulher e praticava penetração com ela, ele estava nesse momento cometendo o 213. Mas se além disso, ele a coagia mediante grave ameaça ou violência a praticar outro ato libidinoso, como um sexo oral, por exemplo, ele estava cometendo outro crime, do artigo 214. Era muito comum nós termos estupradores condenados às penas do 213 e às penas do 214. Porque, normalmente, quando o estuprador, estupra uma mulher com violência, ele faz mais do que a conjunção carnal. Além da conjunção carnal, ele pratica outros atos libidinosos. Então, era muito comum. O sujeito pegava de 6 a 10 anos pelo estupro e 6 a 10 anos pelo atentado violento ao pudor, porque, além de praticar a conjunção carnal com violência, havia praticado também outros tipos de atos libidinosos com uso de violência. Aí, há uns anos atrás, mudaram o capítulo dos crimes sexuais e fizeram uma série de alterações. E o legislador aprovou o quê? Um novo conceito do crime de estupro. E passou a criar, no crime de estupro, uma ideia de que tanto era estupro a conjunção carnal, como a prática de atos libidinosos com violência ou grave ameaça. Então o legislador fez o quê? Revogou o artigo 214, acabou com o crime de atentado violento ao pudor, e o que era atentado violento ao pudor migrou para o 213 e passou tudo a ser considerado estupro. Então nós passamos, como hoje está em vigor, no artigo 213, a considerar estupro tanto a prática de conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça,
como a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Hoje tudo é um crime só, estupro. Então nós consideramos estupro hoje a prática de sexo oral. Se um criminoso com uso de violência obriga alguém seja homem ou mulher, porque hoje, para ser estupro, não é necessário mais que a vítima seja mulher. A vítima pode ser tanto uma mulher como um homem. Um homem hoje pode ser vítima de estupro. Então, se um criminoso com uso de violência obriga alguém a fazer sexo oral nele, isso é considerado estupro, embora seja um ato libidinoso. Se o indivíduo com uso de violência obriga alguém a uma conjunção carnal, é crime de estupro. Então, agora, quando o estuprador, no ato da violência, pratica uma conjunção carnal com a vítima e ainda obriga ela a fazer sexo oral, ele pratica um crime só. Porque está tudo definido no artigo 213. Tudo passou a ser estupro. Pena de 6 a 10 anos, isso é crime hediondo. Tem uma série também de causas de aumento de pena, uma condenação por estupro pode chegar a patamares até de 20 anos, 30 anos de reclusão, dependendo das características do crime. Mas olha o que aconteceu. Essa mudança na lei penal acabou sendo mais benéfica para os criminosos. Porque o que antes era considerado 2 crimes, passou a ser considerado um só. Antes nós considerávamos como crime de estupro, a conjunção carnal, e como atentado violento ao pudor, o ato libidinoso. Aí o legislador mudou e transformou isso tudo num crime só. Sem querer, provavelmente foi uma barbeiragem jurídica, porque eles queriam organizar os crimes sexuais para torná-los mais rigorosos, sem querer, fizeram uma lei penal mais favorável. O que aconteceu? Quando ela entrou em vigor, ela teve retroatividade e reduziu a pena de todo mundo que estava já até condenado por sentença definitiva, cumprindo pena por estupro e atentado violento ao pudor. Quem estava condenado a 10 anos por estupro e 10 anos por atentado violento ao pudor, teve que ter redução de pena. Por quê? Porque a lei penal mais benéfica, a lei penal tornou 2 crimes um só, ela tinha que retroagir para beneficiar o réu. Por quê? Porque o artigo 2º fala, a lei que de qualquer modo favorece o agente tem que ser aplicada aos fatos anteriores, mesmo se esses fatos já estiverem julgados por sentença transitada em julgado. Então, se o criminoso está lá cumprindo a pena, o processo dele já está encerrado, a sentença dele já é definitiva, e surge uma lei penal, que no caso dele é mais benéfica, ela tem que ser aplicada a ele, de alguma forma, para melhorar a condenação dele. Certo? É assim que funciona a retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. E o artigo 2º ainda diz mais, ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Quer dizer, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. Em outras palavras, se eu estou respondendo a um processo, se eu estou respondendo a um inquérito, se eu já estou condenado cumprindo pena, se eu já cumpri a minha pena e tenho uma anotação na minha folha de antecedentes criminais por um fato que é revogado e que deixa de ser considerado crime, tudo isso é apagado. Então, por exemplo, se hoje aprovar uma lei penal legalizando no Brasil o uso da maconha, todo mundo que estiver respondendo processo criminal por posse de maconha para uso próprio, todo mundo que estiver cumprindo pena por posse de maconha para uso próprio, todo mundo que tiver uma anotação na folha de antecedentes criminais pelo crime de posse de maconha para uso próprio, terão todos os registros apagados. Os processos serão arquivados, os inquéritos serão arquivados, as anotações criminais serão apagadas. Por quê? Porque ninguém pode sofrer qualquer consequência penal de um crime que deixou de existir. E muitos crimes são revogados, né, do Código Penal. Eu dei já alguns exemplos, até na aula passada. O crime de adultério, antigamente existia, no artigo 240 do Código Penal. Foi revogado em 2005. Todo mundo que estava respondendo por processo criminal por crime de adultério teve seu processo imediatamente arquivado. Todo mundo que tinha anotação criminal por crime de adultério teve a sua anotação na folha de antecedentes criminais apagada e voltou a ser primário e de bons antecedentes. É assim que funciona. Isso recebe o nome, olha, de abolitio criminis. Abolitio criminis.
Então vamos lá, vamos fazer essa anotação que é importante. Coloquem assim. De acordo com o artigo 2º, a lei penal mais benéfica ao réu sempre possui retroatividade. Mesmo se ele já estiver condenado por sentença definitiva. Mesmo se ele já estiver condenado por sentença definitiva. Aí coloquem assim, abolitio criminis. Abolitio criminis. Significa que ninguém pode ser punido ou sofrer qualquer consequência penal significa que ninguém pode ser punido ou sofrer qualquer consequência penal de um crime revogado do sistema jurídico. Vírgula, cessando todos os efeitos penais, vírgula, cessando todos os efeitos penais, nesse caso, cessando todos os efeitos penais, nesse caso, da sentença condenatória. Cessando todos os efeitos penais, nesse caso, da sentença condenatória. Certo? Então chega por hoje. Na próxima aula a gente complementa essa matéria. Primeiro slide. E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?